Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas com o teólogo, cientista da religião, professor Jung Musung. Nosso texto de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56, a passagem conhecida como a visita de Maria a Isabel. A proposta da chave de leitura é que, nesse diálogo, nós temos aqui a novidade de Jesus em relação às promessas do Antigo Testamento. Vou fazer a leitura da passagem, é conhecida, mas é sempre bom, na minha tradução da Bíblia, e você acompanha aí na sua, e não se esqueça de compartilhar o nosso encontro com outras pessoas, para que ele possa chegar a mais gente. Diz assim, olha, naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia chega aos que o temem de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Jung, uma passagem bonita, conhecida, eu gosto bastante, porque descreve as características do Deus de Maria, e muita gente reza todos os dias, como a oração do Magnífica, né? O Uhum. que a gente pode tirar de novidade, de uma nova reflexão dessa passagem do Evangelho? Bom, o problema ou o perigo é quando a gente lida ou está lendo um texto conhecido. Quando é muito conhecido, a gente já pensa que já sabe, né? Então eu quero chamar a atenção de alguns pontos, tá? E não trazer aquilo que todo mundo já conhece, né? Então eu queria, primeiro ponto, eu acho que estou certo, mas não tenho certeza absoluta, no sentido de que essa narrativa é a única narrativa onde não tem homem na história, né? Então, a caramba, Protagonista. protagonista, Protagonista. domingo é realmente complicado. O protagonista da narrativa da cena, né, é, são duas mulheres, né? O cristianismo, o movimento de Jesus começa quando Maria descobre que está grávida de quem vai ser depois Jesus. Então, é interessante, o início do movimento de Jesus começa com duas mulheres, né? E o cristianismo, isto é, o movimento que começa depois que Jesus ressuscitou, que é o cristianismo. Antes não havia ainda cristianismo, era o movimento de Jesus, né? O cristianismo começa também com duas mulheres. E como o anjo não tem sexo, né? Isso é uma questão medieval importante, né? Então, a outra cena onde começa o cristianismo são de duas mulheres, Maria, Madalena e outras mulheres que não se sabe o nome, e não tem outro homem. Ah, tá o anjo não é. Tá, Jesus é isso. Depois entra Jesus ressuscitado. Mas, em todo caso, eu queria chamar a atenção a isso, né? O cristianismo tem na origem mulheres. Por que isso é importante? Porque a gente perdeu isto. A leitura, depois, posterior, patriarcal, machista, que vai ficar também na igreja, porque a igreja é feita de santidade, mas também de pecado,
e essa dimensão aparece, né, nessa discussão do patriarcalismo. Então, eu acho que esse é só para destacar isso. Tá, 2 pontos. Segundo ponto, quando a gente coloca Maria e Isabel, a gente é isso, as duas falam parecido, parece que Maria diz algo e responde a Isabel, a oração dela, ou a reação dela, de uma forma assim, tudo igual, estamos na convergência da mesma ideia, né? Então, uma coisa importante, comum, é que Deus, o Filho de Deus, vem em uma mulher pobre. Isso dá igual na Maria e na Isabel. Por que isso é importante? Porque outras religiões, os mitos religiosos sobre o Filho de Deus, sempre está ligado a espaço de poder. Porque Deus e o poder se realiza no poder. Né? E nesse sentido eu gosto da tradução que você leu, né? Dizendo que a Maria não leu a humildade, não, a humilhação. E eu acho que esse é mais preciso, no sentido de que não é humildade pessoal, meu coração, não, é uma mulher humilde, no sentido sociologicamente, que a gente acaba transformando em uma dimensão moral, né? Em todo caso, então você tem um ponto em comum de que tanto Maria quanto Madalena, a Isabel, estão de acordo que o Filho de Deus vem num lugar pobre, uma mulher, no corpo de uma mulher humilhada, no sofrimento, na dominação. Ponto. Agora tem uma diferença, né? E isso vem no verbo, né? Diz assim, bem-aventurado aqueles que acreditou, porque será cumprido. Então, eu vi as diversas traduções, né? Mas todas as traduções estão ligando a verbo do futuro, que é a expectativa do Antigo Testamento do profeta, e que João Batista também vai falar. Né? Então, aqui nós temos também a Isabel representando um pouco a tradição de João Batista, dizendo que vai realizar. E quando realizar, o reino de Deus vem e os poderosos vão ser expulsos. Pronto. Essa é uma expectativa vem dos profetas, João Batista e de todas as religiões de pobres que luta contra a injustiça do mundo e deseja que Deus venha com poder divino para libertar os pobres ou injustiçados. Ponto. A resposta da Maria que eu acho que é muito novo. Né? Quando Maria diz assim, né, em termos de verbo, né, ele, eu estou lendo com a tradução aqui, ele mostrou a força, ele fez a ação. Mas aí tem um problema. Tá? A tradução em inglês, eu fui checar como é que se faz a coisa. Em inglês, a gente está acostumado com o que a gente poderia traduzir como tem mostrado. Começou no passado e continua. Tá? Que existe, é possível também escrever em português, mas a gente não está acostumado a isso. Por que estou dizendo isso? Porque no verbo que está no grego, né, é um tempo que começa no início, não é um tempo perfeito. Começa no passado, continua no presente e pode continuar no futuro. Tá? Não, tá claro dessa questão? Então, o que Maria está colocando, né, é que o poder de Deus, a ação de Deus na história, não é uma coisa do futuro, já aconteceu. E já está acontecendo. E vai acontecer. Ótimo. Aí vem a pergunta, mas onde é que está essa expulsão, essa inversão dos valores? Porque os poderosos vão ser expulsos. Os poderosos vão ficar sem nada e os pobres vão receber, né, encher, os famintos vão receber o que merecem. É algo estranho. Né? Por isso que a expectativa dos judeus ainda, que não aceitam que Jesus é Messias, diz isso. Quando o Messias vem, isso vai acontecer. Não aconteceu, logo, Jesus foi um bom homem, mas não é o Messias. O cristianismo, e aí aparece na Maria já,
né? Não, Jesus é o Messias e o reino de Deus já estava presente, está e estará. Muda totalmente a compreensão de Deus e da ação de Deus. Daí a chave. Toda a expectativa é que Deus é poderoso, vem com poder para obrigar os poderosos a mudarem ou expulsarem, com poder. Se Deus viu a humildade, atua com misericórdia, Deus é justo, mas não atua como um imperador. Essa é a grande novidade do cristianismo em relação ao Antigo Testamento. Daí, essa discussão, né. Então tá, mas e como é que a gente faz? Como é que a gente explica isso? Então, no fundo, o que Jesus diz é: "O reino de Deus já está, nós é que não conseguimos ver". E onde é que a gente vê essa presença? Onde as pessoas que têm misericórdia, solidariedade, atua e vai mudando essas inversões, as leis, os valores, as relações, e aí, então Deus tem prometido e continua prometendo isto. Então, a gente precisa aprender a ver onde o reino de Deus está acontecendo. E tá, mas e a plenitude que nós não estamos vendo? E aí vem a discussão da ressurreição, tá? Que não aparece nesse texto, a gente tem discutido isso em outros textos, né? Mas eu quero chamar atenção isto, né? Com a Maria é a primeira teóloga ou profeta, profetiza, do que diz: "Olha, Jesus traz uma novidade", né? Aí a gente tem que aprender a ver de uma forma diferente. E eu termina dizendo: Maria ficou 3 meses com Isabel. A troco de quê? Ajudando a prima na gravidez. Ah, mas a mãe do rei de Deus não vai ficar fazendo isso? É, isto é a novidade. Está a serviço de outras pessoas. Então, para ver onde é que Deus está, a gente precisa mudar completamente a nossa compreensão de como é que Deus atua e onde está a presença de Deus e o de Messias aqui na história. Bom, eu fiz minhas anotações aqui, pequenos comentários, né. Acho que é muito interessante a gente perceber que é um encontro de 2 mulheres que apresentam uma representação do que é o começo desse movimento que leva ao cristianismo, e que são mulheres pobres, não é um encontro num palácio, não é no espaço de poder, é de gente que se reconhece nesse processo de humilhação social e que é por isso que pode depois dizer o que Maria disse. Ele faz todo sentido Hum. nessa perspectiva. É curioso, porque por vezes a gente é capaz de fazer uma reflexão sobre essa passagem, dizendo que é o primeiro encontro de Jesus e João Batista. É. Mas, de fato, o É, protagonismo aqui não é deles, o protagonismo é das dessas mulheres. mulheres e do que elas representam no movimento que vai constituir o Hum. cristianismo. Agora, quando você fala que tem uma expectativa messiânica em Isabel, que tem essa tradição do Antigo Testamento, do João Batista, daquilo, das promessas que vão acontecer. E aí a gente tem uma perspectiva em Maria em que essas coisas já acontecem, elas continuam acontecendo e elas podem continuar a acontecer, né? Mostrar a força, derrubar os poderosos. Ou seja, desperta essa pergunta, a pergunta que a gente poderia formular assim, né? Mas onde é que os famintos receberam os seus bens, né? Então, se Deus age de outra forma, como você está dizendo, a maneira de experimentar isso é na comunidade ou a partir do próprio testemunho de Maria, que não se coloca, não é a rainha imperial, mas é alguém que se coloca a serviço na comunidade e nessa relação começa a experimentar a presença do Deus de Jesus, do reino que ele anuncia. E tem assim, a gente precisa entender, assim, reconhecer que há movimentos que se organizam e depois muitas vezes tem força social, até política, de levar, dar espaço
para a fome dos pobres na política do Estado ou de uma nação? De onde vem essa luta onde a fome dos pobres se torna a prioridade? Aí nesse evangelho está dizendo isso, na força daqueles que sabem a humilhação, tem solidariedade, vê a humilhação das pessoas que não têm que comer, e a solidariedade, e reconhecer que ajudá-los é uma forma de mostrar a ação de Deus na história. É isso. Bem, então a gente termina essa reflexão com essa perspectiva de Maria de que derrubar os poderosos dos seus tronos, dispersar o soberbo de coração, elevar os humilhados, é uma perspectiva que não é promessa de futuro. A gente encontra no passado, experimenta no presente e pode continuar como comunidade a almejar no futuro. Júnior, Pedir grande desculpa, abraço. porque algumas vezes deu uma pipocada na fala, não sei do meu ou do Alan, porque se eu tô... Mas em todo caso, eu acho que ficou claramente, deu para ver as ideias estão bem definidas, Aqui claro. funcionou perfeitamente. Vamos Aí, ver depois, quando estiver ao vivo, as pessoas escrevem no comentário para a gente é, se estava muito ruim ou não. é. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.